Tudo tem um preço. A sua vida teve um preço. Não foi de graça. O preço pode ter sido a convivência com uma mãe narcisista, a dor da ausência de um dos pais ou a dor do desamparo, situações traumáticas, enfim. Cada um pagou um preço para estar aqui. E agora que a gente já acertou essa conta, é natural e eu diria até justo que a gente queira viver essa vida. Mas se você quiser viver a sua vida à sua maneira, né? Ou seja, viver a sua própria vida, também é um preço a se pagar. Mas agora é um custo que não é imposto a você. Você pode escolher pagar ou não por ele. E embora seja um custo bem mais simples do que você já pagou pela sua vida, a maioria das pessoas tem dificuldade de pagar. Mas pode ser que você não tenha percebido ainda que não está vivendo a sua própria vida. Então, esse tem que ser o primeiro passo. E a principal pista que você tem para saber disso é identificar roteiros. Pois é, porque existe um roteiro a seguir. A sua cultura e principalmente a sua família, eles traçaram roteiros. Sejam eles sobre como seus relacionamentos devem ser, como a sua carreira deve progredir, a como você deve se comportar, enfim. São muitos roteiros e todos eles baseados no passado, nas experiências dos que vieram antes de nós e obtiveram sucesso, ou que pelo menos sobreviveram. Por isso que é natural, né, que tudo isso seja passado para nós. O problema é que esses roteiros eles podem estar um pouco desatualizados ou não funcionar para muitas pessoas. Se você olhar, por exemplo, para o casamento, todo mundo sabe que ele falha mais vezes do que dá certo. E ainda assim as pessoas continuam a se casar. E se você disser às pessoas que não está realmente interessado em se casar, elas vão olhar para você como se você fosse um ET. Mesmo que seus próprios casamentos estejam horríveis, infelizes ou desfeitos. A mesma coisa com os empregos. As pessoas acham que você tem parafuso solto se você não tem um emprego formal, mesmo quando elas mesmas odeiam o seu emprego e estejam aí contando os dias para se aposentar. E eu não estou dizendo que você não deve ter um emprego desses que você pica o cartão todo dia. Eu estou dizendo que isso não é para todo mundo. Além disso, vai depender também do momento da sua vida, né? Às vezes você está no início da sua vida de trabalho e você topa qualquer trabalho que pague as suas contas. Então, essa é a relação que você vai estabelecer com o seu trabalho. Ou você pode também não querer trabalhar. De repente, você guardou um dinheiro para se sustentar por um tempo e quer apenas descansar. Ter tempo para você, né? E pensar na sua vida enquanto você decide o que fazer. De repente você quer começar a trabalhar em algo seu, mas independente do motivo, né? Quando você sai do roteiro, você vai sentir pressão e a tendência sempre é voltar para ele. Então, antes de qualquer coisa, tenha em mente que você terá que resistir à forte pressão de expectativas colocadas sobre você, sobre como sua vida deveria ser. Essa é uma habilidade que você vai precisar, porque o preço a pagar para viver a sua própria vida é abrir mão da aprovação dos outros. Isso significa desistir de qualquer reivindicação de validação social. Porque se você realmente deseja uma vida que seja sua, né, que se encaixe nas suas preferências, nos seus interesses, na sua personalidade, você precisará construir essa vida sozinho. Não espere receber apoio. A solidão, pelo menos no início, é também um dos custos associados a viver a sua própria vida. Por mais que a gente saiba que essas regras sociais elas não funcionam para todo mundo, é difícil abandonar elas, né? Porque elas ditaram em grande parte como a nossa família viveu, né? Nossos amigos, conhecidos, como é que eles viveram as suas vidas, né? Então, quando você escolhe um caminho diferente, você vai deixar de ter a aprovação dessas pessoas. Não porque elas não queiram apoiar você, né? Mas
Porque na maioria das vezes, simplesmente elas não vão conseguir compreender as suas escolhas e por isso não são capazes de aprovar essas suas escolhas. E essa é a realidade. Quanto mais sua vida se desvia dessas expectativas que são colocadas sobre você, menos sua vida se torna compreensível para os outros. Abrir mão dessa aprovação externa é um desafio porque envolve sentimentos de culpa e de não pertencimento, né? Porque você está, na verdade, se diferenciando do seu grupo, né? E isso gera muita insegurança e culpa também, porque você se sente meio que um traidor, né? Mesmo que você não tenha muita consciência disso, né? Esse processo pode ser um pouco inconsciente, mas o resultado final é esse. Por isso que para pagar esse preço a gente precisa estar muito firme em nós mesmos, né? Saber quem somos, né? De verdade. Bom, e tem também os percalços pelo caminho, né? Quando você está vivendo a sua própria vida e começa a quebrar essas regras e tomar um caminho diferente, você também corre o risco de incitar a inveja dos outros, porque o que acontece é que a sua coragem, ela vai refletir a covardia deles, né? Vai refletir o quanto eles desistiram de suas próprias vidas, e isso geralmente não faz as pessoas assim se sentirem muito bem. Elas tendem a experimentar um sentimento negativo meio vago assim na sua presença, né? E essa é uma receita fácil para hostilidade, agressão e ostracismo, mesmo que as suas escolhas não estejam prejudicando ninguém. E é por isso que as pessoas que escolhem seus próprios caminhos na vida, elas estão mais sujeitas a experimentar situações de injustiça e até de perseguição, né, do que aqueles que se conformam. Então, é importante entender que a aprovação dos outros não é apenas uma validação emocional calorosa e confusa. Ela é um tipo de rede de segurança social, na qual aqueles que não se conformam não podem confiar, né? Na prática, você só é amparado se você fizer o que esperam de você. A sensação é de desamparo mesmo, sabe? Por isso que é importante o nosso adulto aqui, né? Nesses momentos. Senão você não aguenta e acaba cedendo, né? Muitas pessoas acreditam incorretamente que seria fácil para elas renunciar à aprovação dos outros, principalmente porque os outros ainda, né, nesse caso aqui, são uma entidade abstrata. Não é ninguém em particular. É mais difícil quando é a sua família, amigos, né? Não importa o quão frio você pense que você é, eu garanto que há algumas pessoas em sua vida que você definitivamente preferiria que elas o apoiassem. Mas o fato é que elas podem não ser capazes de fazer isso. Por isso que tolerar a solidão, o afastamento de algumas pessoas, né, entra nesse orçamento de custos para você viver a sua própria vida. Porque isso vai fazendo pressão e pode fazer você voltar para os roteiros, né? Porque eles podem não funcionar para você, mas pelo menos há outras pessoas lá, né? Eu posso estar infeliz, mas pelo menos eu terei companhia e todos nós podemos ser infelizes juntos. E é isso que realmente acontece, né, em grande parte do mundo. Uma comunidade de sofrimento compartilhado. É uma maneira de viver, né? Muitas pessoas vivem assim. Então, você tem companhia. As pessoas se solidarizam com você, né? Se fosse o contrário, você ia ter que lidar não só com a rejeição dessas pessoas, né, nessa rede de apoio que eu comentei, mas também com a ira delas. Bom, então, esses são alguns custos associados até a sua própria vida, né? Lidar com a pressão, com a solidão, com a rejeição e até a hostilidade e a agressividade de algumas pessoas. E o que é importante, né, ter em mente enquanto você estiver enfrentando tudo isso? A primeira coisa é se manter o máximo possível consciente de que você é um ser autônomo, adulto. A sua sobrevivência hoje, ela não depende mais de outras pessoas, né? Isso torna as coisas mais simples, porque você consegue lidar melhor com suas emoções, né? Isso significa, por exemplo, que você pode desagradar até mesmo aquelas pessoas que você ama, e tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte da vida. O segundo ponto, né, para a gente ter em mente é que isso tudo vai passar e não demora tanto assim.
À medida que você vai vivendo sua própria vida, as coisas vão mudando, sua vida começa a se manifestar e você começa a atrair outras pessoas para sua vida, né? Pessoas que ressoem com você, pessoas para quem a sua vida é compreensível. Então, você definitivamente não vai estar para sempre sozinho. E aí, como eu sempre digo, você apenas continua. Porque não dá para ter tudo, né? Se você quer ser aprovado pelas massas, então você tem que ser compreensível para as massas, né? O que significa que você não pode se desviar de uma vida convencional. Por outro lado, se você quer ter a chance de construir uma vida que seja sua, que se encaixe perfeitamente em você, seja financeiramente, amorosamente, profissionalmente, então você vai ser incompreensível para a maioria das pessoas. E, bom, e só para finalizar, né? Como eu disse no início, tudo tem um preço. Viver a própria vida tem o seu preço, mas não viver a própria vida também tem. E esse preço é o mais alto de todos, na minha opinião, que é o preço de não se individualizar, não se tornar um indivíduo único e autônomo.